Irmãos, a paz de Deus. Na verdade, essa aqui é aquela apostila que eu mandei para vocês, aquela apostila de acompanhamento que consta aí alguma coisa que eu tive percebendo nos irmãos, né? Então nós vamos tentar passar esse vídeo para poder explicar esse material de revisão aí, certo? Essa primeira página, conceito de utilização do MTS, ela tem um item lá, se vocês pegarem o MTS, nessa página 6, o item de número 6 ele diz o seguinte: os conceitos abordados em cada módulo são cumulativos, ou seja, se repetem no decorrer do método. Então, o sucesso desse método está no fato da gente repetir todos aqueles conhecimentos que a gente for adquirindo nas lições do ITS, das lições do método, tá bom? Eu vou pedir para os instrutores me ajudarem nessa parte, né? Para que a gente sempre esteja repetindo os conceitos que a gente for aprender. A outra página, irmãos, do conceito de utilização da apostila de acompanhamento, na página 2, ela tem essas mãozinhas aí que entram na apostila inteira. Então, cada mãozinha dessa daí, ela significa alguma coisa que a gente vai ter que fazer durante o curso. Tem coisa que vocês vão ver que é importante, né? Aquela mãozinha com o dedo assim. Tem coisa que tem que ler e reler até decorar. Tem coisa que nós vamos ter que solfejar até assimilar. Tem coisa que parece difícil, mas não é. A gente precisa estudar. E tem algumas coisas que vocês vão ter que pesquisar aí na internet. Tá bom? Então, quando você tiver um trecho na apostila de acompanhamento que tiver essa mãozinha, a orientação está na página de número 2. Certo? Agora, eu observei também que alguns irmãozinhos que estão aí no módulo 8 já estão com dúvida de fórmula de compasso, né? Unidade de tempo e unidade de compasso. Isso é matéria do módulo 3, né? Está lá na página 16 do MTS, onde diz lá fórmula de compasso, compasso simples. Então tem todas as definições. A gente conhece, só para relembrar rapidamente, os compassos simples pelo número superior, 2, 3 e 4. E o número de baixo, o número inferior, é a figura que tem um valor de um tempo. Nós fizemos muito isso daí. E eu tenho certeza que vocês lembram, mas o fato da gente não repetir é que faz com que caia no esquecimento. Depois tem alguns exemplos lá, na outra página, né? Tem alguns exemplos, se vocês forem na outra página. Tem um compasso 2 por 4. O número de cima significa a quantidade de tempos. E o número de baixo significa a figura que representa cada tempo desse compasso. Nesse caso aí, tem um compasso 2 por 4, né? E é representado pelo número 4, que é o número da semínima. Vocês lembram disso aí? No segundo exemplo, um compasso ternário, 3 por 8, né? Ou seja, cada compasso tem 3 tempos e a figura que representa um tempo é a colcheia, é o número 8 de baixo. O último exemplo, um compasso 4 por 4, né? 4 tempos cada compasso e cada figura, cada tempo é representado por uma semínima. Nós fizemos bastante exercício nessa parte aí, né? Na outra página tem ali unidade de tempo. Unidade é unidade de tempo é uma figura que vai representar um tempo. Na fórmula de compasso, o número inferior indica a figura que tem um valor de um tempo. Nós fizemos isso aí a exaustão. Número 1 semibreve, número 2 semínima, conforme está aí. Número 2 mínima, número 4 semínima, 8 colcheia, 16 semicolcheia, 32 fusa, 64 semifusa. Todos vocês são especialistas nisso aí. Só que como a gente não praticou, às vezes cai no esquecimento, né? Então vamos lá. Na outra página, você tem um exemplo de um compasso 2 por 4. A unidade de tempo é o número 4 que está embaixo, a semínima. E embaixo tem um exemplo de um compasso, uma fórmula de compasso 3 por 8. A unidade de tempo vai ser o número inferior, a colcheia. Se tivesse 16, seria semicolcheia. Se tivesse 2,
seria mínima. Se tivesse um, seria semibreve. Né? No último exemplo, um compasso 4x4, 4 tempos e a unidade de tempo é a semínima, é o número inferior. Só para a gente relembrar rapidamente. Tá ok? E depois nós temos aí unidade de compasso. Eu percebi que tem bastante gente com dúvida disso daí. Unidade 1 de compasso. Unidade é uma figura que ela sozinha preenche o compasso inteiro. Tá certo? É a soma de todas, conforme está escrito aí. É a soma de todas as unidades de tempo. Pode ser obtida através da fórmula de compasso. É a figura que representa o compasso inteiro. Então, nesse exemplo que tem aí, 2x4. Eu tenho 2 tempos e cada tempo é preenchido conforme indica aí, por uma semínima. 2 semínimas, vocês lembram de que a gente fez bastante conta disso aí, dá uma mínima. A unidade de compasso, a figura que vai preencher um som de um compasso inteiro, neste caso aí vai ser uma mínima. Na outra página tem outros exemplos. Um compasso com a fórmula 3x8. Cada compasso tem 3 tempos. Cada tempo é representado por uma colcheia, que é o número de baixo, certo? 3 tempos mais 3 colcheias dá uma semínima pontuada. Aí tem um detalhe. Nos compassos ternários, a unidade de compasso é uma figura pontuada, certo? Unidade de som. Mas a gente vai definir aqui como unidade de compasso. E depois tem um exemplo para a gente recordar de um compasso quaternário. Cada compasso tem 4 tempos, cada tempo é representado por uma semínima. 4 tempos mais 4 semínimas vai dar uma semibreve. Conforme a gente for passando as lições, conforme a gente for repetindo ou acumulando isso aí, vocês vão decorar direitinho essa parte de unidade de tempo e unidade de compasso. Isso aí é só para a gente relembrar. Agora, lição do módulo 8, a síncopa, né? É uma nota que inicia no tempo fraco ou parte fraca do tempo. Então tem aí essa página, essa definição que está na página 48, vocês lembram lá? Trata-se de uma nota iniciada no tempo fraco ou parte fraca do tempo. E na lição 2, que nós vimos aí bastante, né? Nessa quarentena, no exercício 2, na página 48, tem várias síncopas, mas essas que estão assinaladas aí, as que estão mais de forma mais clara, tá certo? Inclusive a pronúncia delas, né? Ela tem a propriedade de transferir, conforme nós vimos aqui, a parte fraca do tempo até a parte forte, né? Só que a síncopa não se apresenta sempre assim. Existe um hino, vocês podem ver na próxima página, o hino de número 300. Tem uma síncopa lá. Se vocês fizerem a análise dessa nota que está aí assinalada, ela inicia na parte fraca do tempo e se prolonga até o tempo forte. E tem uma observação aí que a gente vai ver durante a execução dos hinos nas lições. A síncopa, quando bem articulada na hora de tocar, ela dá uma expressão de alegria na música, né? Então, é bom vocês irem se habituando com esses nomes aí, que conforme a gente for passando as lições, vai aparecer muita coisa disso aí. Depois, na outra página, contratempo. Página 42 do MTS, lição do módulo 7. Alguns estavam em dúvida. A definição diz o seguinte: são notas executadas em tempo fraco ou parte fraca do tempo, ficando tempo forte ou parte forte do tempo preenchido por pausa. O que nós vamos guardar aí é só a primeira parte da definição. São notas executadas em tempo fraco ou parte fraca do tempo. A segunda parte é questionável. Então, nesse exercício aí, da página 2, da página 48, exercício de número 2, tem vários exemplos de contratempo. Eles estão assinalados aí, né? Depois na outra página eu coloquei maior aí, só para a gente relembrar aonde tem contratempo. Só que na outra página, se vocês pegarem o hino 66, é um exemplo de um contratempo que não tem pausa antes, né?
todos os hinos, nós vamos ver isso aí com mais calma, todos os hinos que são anacrúsicos, fracionados, ou seja, começa na parte fraca do tempo, eles começam no contratempo. Isso é uma outra forma de contratempo que a gente vê. A gente só decora isso, irmãos, estudando, tocando, estudando, tocando, tocando. Depois, nas duas últimas páginas, isso é extremamente importante. Para quem está no módulo 5, eu coloquei ali uma consideração, tanto quando eu for tomar lições de vocês de forma presencial, quando vocês forem, ou quando vocês forem me enviar os áudios, tem que estar nesse formato, certo? Você vai mandar um áudio, antes escreve lá, por exemplo, qual que é a nossa próxima lição? Para quem está no módulo 5, página 30, lição 6. Então vai escrever lá, MTS, página 30, lição 6. Clave de sol, compasso quaternário, unidade de tempo semínima, unidade de compasso semibreve, a 60 batidas por minutos. Então, antes de você fazer a gravação, você vai dizer, você vai ligar o metrônomo e dizer se é ditado rítmico ou solfejo. Isso sendo feito constantemente faz com que vocês assimilem tudo aquilo que vocês foram aprendendo, né? Para quem está no módulo 5, por exemplo, tem lá o nome das figuras, compasso, fórmula de compasso, acentuação métrica, uso do metrônomo, clave e solfejo. Isso nós temos obrigação de saber, tá bom? E na última página, para quem está no módulo 8, tem mais coisa ainda, né? Intervalo, melodia, harmonia, sinais de alteração, escala cromática, fermata. E existe aí um procedimento também que vocês vão ter que fazer o favor de mandar todas as lições assim. Eu vou pedir para os instrutores também, sempre que for, irmãos, passar lição com os nossos irmãozinhos, sempre cobrar isso daí. É essa cobrança de forma sequencial que vai dar para a gente condição de que quando eles chegarem no módulo 12, eles estejam com todas essas matérias acumuladas aí. Eu preciso da colaboração de vocês na hora de mandar a lição e dos irmãos instrutores na hora de tomar a lição dos irmãos, tá bom? Esse áudio talvez não tenha ficado muito bom, que eu estou fazendo de forma, vamos dizer assim, improvisada, né? Mas nos outros a gente vai melhorando, tá bom? Era só para explicar um pouquinho isso daí. Um detalhe importante também, os irmãozinhos que estão começando na turma de número 1, essa turma nova que tem os irmãos que têm dificuldade e tal, estão recomeçando, estão reiniciando, o que interessa para vocês, na verdade, é só a página 1 e 2. Os demais a gente vai aprendendo com o tempo, tá bom? Deus que abençoe a todos e espero que todos estejam bem aí nesse período aí de quarentena, essas coisas, né? Que os familiares todos estejam bem. E nós temos alguns casos aí que a gente tem sempre pedido oração, mas que Deus nos ajude, para que a gente possa sair disso muito bem. Deus que abençoe a todos, a paz de Deus.